A quem Já está. perfeito. A quem se junta, então, a nós, no Travessias de hoje, eu gostaria de destacar, em primeiro, e peço licença aos que já nos acompanham, de outras paragens, né, para que eu possa reiterar que o projeto Travessias se tece de muitas travessias, de dimensões diferentes, que se dá da travessia que acontece entre Brasil e Portugal, e entre três instituições: a Universidade do Porto, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, e as quais nós registramos, eu registro em nome do Gabinete Alumni da Universidade do Porto, e em meu nome, o nosso agradecimento. Mas, como eu sempre reforço, não é? Se esse projeto nasce dessa interseção, desse entrecruzamento entre três instituições e entre dois países, foi a Universidade do Porto que acolheu, desde os primeiros fios e trançados o projeto, a ideia do projeto, não é? E vem operando, então, recursivamente para que ele se teça, né? Por meio desse ciclo de encontros, que tem, então, hoje o seu grande momento, o seu grande cume. Registro, então, em nome das instituições do lado de cá, o nosso reconhecimento e agradecimento à Universidade do Porto, que é a casa anfitriã do Travessias. E por isso eu pediria, então, ao Albino, o senhor Albino Oliveira, como representante do Gabinete Alumni, e coordenador dos embaixadores e embaixadoras da Universidade do Porto, de intercâmbio, e também co-organizador do projeto, que nos brinde com suas boas-vindas. Muito obrigado, Gisele, e bem-vindos a todos a esta 8ª sessão do projeto Travessias. E em nome da Universidade do Porto gostaria de agradecer a todos a vossa presença e quero fazer desde já um agradecimento muito especial ao nosso orador convidado, o professor João Teixeira Lopes, cuja participação nesta sessão muito nos honra, com o seu olhar do mundo através da sociologia. Permitam-me igualmente uma especial saudação à professora Gisele Alves, embaixadora alumni de intercâmbio da Universidade do Porto, por ter proposto desde o início este projeto, estas travessias, e que muito nos honrou e muito prazer me tem dado em colaborar e em ajudar e participar. Este é um projeto que está inserido no programa de embaixadores alumni, como a professora Gisele há pouco dizia, que potencia o envolvimento dos nossos alunos espalhados pelo mundo, constituindo uma oportunidade de contribuírem para a promoção, divulgação e representação da Universidade de Porto, junto de organizações da sua área de residência, de mais contactos a nível nacional e internacional, participando ativamente no sucesso da Universidade de Porto. Esta é para mim uma sessão com um caráter muito especial, dado que será a última sessão deste projeto, pelo menos desta primeira série, ou deste primeiro ciclo, que esperamos trazer mais para o próximo ano e continuar aqui a debater outros temas. Com certeza que temos ainda muito a melhorar, a aperfeiçoar na organização e na efetivação de eventos desta natureza, mas esperamos que este seja de facto um lugar aberto à partilha de conhecimentos. Vamos ouvir o nosso convidado, que é para isso que ele está cá hoje, para nos dar o prazer de ouvir, e gostaria, uma vez mais, de agradecer e muito obrigado a todos. Obrigada, Albino. Então, como muito bem colocou nosso coordenador Albino, é chegado o momento que todos queremos, não é? Com muito gosto e com muita alegria que nós recebemos o professor doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes, que é professor catedrático do Departamento de Sociologia da Universidade do Porto, e que soma mais de 40 publicações, 40 livros publicados, e coordena o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, entre muitas outras atividades de pesquisa,
ensino e extensão, que o professor trabalha em muitas linhas, não é? E aí, antes de passar para ele, eu preciso puxar a brasa um instantinho, peço licença para minha sardinha, quebrando o protocolo. Também para mim é uma grande, assim, o 8º encontro, foi fecho desse primeiro nosso ciclo, e fechamos então com o professor João. É uma grande, uma enorme satisfação, porque, sobretudo porque o meu trabalho de doutoramento teve a felicidade de contar com a orientação do professor João. Então, é com muito gosto e muita alegria, professor João, que nós recebemos o senhor e temos, então, um pedido que se faz em 2 partes, né? São 2 pedidos que se entrelaçam. O primeiro pedido é: o senhor poderia partilhar conosco um pouquinho das travessias que o formaram, né, e que formam quem é o João Miguel? Alguns pontos de entrelaçamento da sua origem, trajetória e projetos profissionais, acadêmicos, ou até implicações dos projetos pessoais, caso seja possível, é claro, sinta à vontade, né? Ou seja, quem é o João, para além do intelectual, do acadêmico, do professor, não é? Contado por ele mesmo. E a segunda parte do pedido poderia, então, compartilhar conosco um pouquinho dos seus estudos, das suas pesquisas, né? Das travessias pelas quais o senhor se movimenta, em especial das suas travessias e tessituras pela sociologia como compreensão e transformação do mundo? São esses 2 pedidos, Muito professor. A bem, fala está muito contigo. obrigado. Obrigada. Muito obrigado, muito boa noite a todas e todos. Claro, um agradecimento muito especial à Gisele e ao Albino pelas amáveis palavras. Vamos então ao primeiro dos desafios. Eu tenho 53 anos, sou professor, sou investigador e tenho feito todo o meu percurso na universidade. Eu bem sei que hoje é muito raro termos percursos lineares, como é o meu caso. Hoje, qualquer jovem que inicie o seu trabalho sabe que vai ter que enfrentar intermitências ligadas à precarização da sua condição, ligadas também às singularidades do mercado de trabalho, ligadas a uma cultura de instabilidade que hoje se vive. No meu caso, há 30 anos atrás, enfim, havia mais havia vias, caminhos mais seguros. Acabei o meu curso, ganhei um concurso como assistente estagiário e desde então, nas várias etapas da carreira académica, aqui tenho estado. Mas além de ser professor e de ser investigador, já agora convém dizer o que é que eu investigo. Eu sou sociólogo e tenho feito investigação na área da sociologia da educação, na sociologia da cultura, na sociologia da cidade, um pouco também na sociologia da juventude e classes sociais e desigualdades sociais. Mas para ir um pouco além disto, um pouco além daquilo que tem sido a principal missão, posso dizer que também tive a ocasião e a sorte de experimentar outro tipo de papéis sociais. Nós somos muitos. O poeta Walt Whitman, poeta americano, dizia mesmo que nós somos multidões, há multidões dentro de mim, dizia ele. Isso é válido para qualquer pessoa. Ainda para mais em sociedades como as nossas, que são cada vez mais diferenciadas, cada vez mais complexas, com atividades muito diversificadas. Nós somos muitos, temos muitos papéis sociais que às vezes conflitam entre si. E eu também tive outros papéis sociais. Tive a ocasião de ser deputado da Assembleia da República por 2 mandatos. Tive a ocasião também de ser programador do Porto Capital Europeia da Cultura e tenho tido sempre que a situação me exige e que a minha consciência me dita, tenho tido intervenção política e cívica. Além do mais, sou um poeta falhado. Para quem gosta de poesia, eu também costumo escrever, nunca publiquei nada, mas é algo que me caracteriza e que diz um pouco mais de mim, além daquilo
que se conhece, investigador, professor, ou a minha atividade política. Tenho uma filha, sou casado, e desde que tenho a minha filha, a minha vida modificou-se profundamente. É um mundo novo que estou a trilhar e que se está a abrir para mim com todos os dias, com uma grande dose de novidade. Enfim, é o que eu posso dizer para que me conheçam um pouco melhor, mas eu costumo dizer que a melhor maneira de conhecer alguém, se for o caso, se ele escrever, é ler o que ele escreve. Nas várias formas de escrita, não apenas a escrita científica, mas a escrita em crónicas, em artigos de jornal, ou nos próprios poemas que vou deixando aqui e ali na net, nunca publiquei nada, como já disse, mas é uma maneira de chegarem à persona que sou, sendo que a persona é também, muitas vezes, uma máscara. Todos nós temos as nossas máscaras, mas vamos nos revelando aos poucos, por vezes, em certas e determinadas circunstâncias. Indo agora ao segundo desafio, que é falar-vos da sociologia. O lema de hoje é a sociologia como compreensão e transformação do mundo. E é talvez a razão porque eu sou professor. No meu 11º ano tive a sorte de ter uma professora de sociologia, que era de filosofia. Há muito poucos professores do ensino secundário que têm o curso de sociologia. E esta professora de filosofia que lecionava sociologia entusiasmou-me de tal maneira com o olhar sociológico que decidi seguir as pisadas da sociologia como estudante universitário. E não me arrependo. Não me arrependo porque eu creio que a sociologia é um olhar, uma perspectiva sobre o mundo que não é exclusiva, que não é soberana. Não gosto nada dos discursos majestáticos sobre a sociologia, não gosto nada dos discursos que consideram que a sociologia é, por assim dizer, o ponto de vista privilegiado ou absoluto sobre a realidade, mas é, sem dúvida nenhuma, uma forma de conhecimento que nos permite combater as falsas evidências e o preconceito. Este seria o meu primeiro ponto. Combater as falsas evidências e o preconceito num mundo onde, infelizmente, estes elementos proliferam. E por isso, um sociólogo francês célebre, Pierre Bourdieu, costumava dizer, ele já faleceu, costumava dizer que a sociologia tem o prazer de desiludir. O que pode parecer estranho, mas eu explico. Na verdade, a sociologia desilude contra aquilo que é o saber estabelecido, ou contra aquilo que são as ideologias e as convicções que tendemos a tomar como naturais e como familiares. Reparem bem, todos nós somos atores sociais, todos nós vivemos em sociedade, todos nós estamos envoltos numa rede de teias sociais. Todos nós temos, por isso, desde o início, desde que nascemos, um banho naquilo que são as normas, os valores, os padrões de comportamento, os processos de socialização. E por isso todos nós achamos que sabemos tudo sobre a nossa existência enquanto seres sociais. E essa ilusão de que a sociedade é transparente, essa ilusão de que, enquanto agentes sociais, tudo sabemos e nada precisamos de acrescentar, é muitas vezes o primeiro motivo para nos deixarmos enveredar por preconceitos. Vou dar alguns exemplos. Nós vivemos numa sociedade que acredita demasiado no indivíduo enquanto átomo ou enquanto figura isolada. Eu acredito no indivíduo enquanto ser autónomo, que pensa, que tem consciência, que quer dar um contributo, que está em existência com os outros. Mas sei bem que a ideia que hoje perpassa é de um indivíduo que supostamente nada depende da sociedade e nada depende dos outros. Veja o mito da meritocracia. Isto é, a ideia de que, em última análise, nós somos apenas o resultado das nossas ações, das nossas vontades, das nossas intencionalidades. Se eu sou alguém com sucesso, isso deve-se a mim. Se eu sou alguém que acumula insucessos, isso deve-se a mim também. Donald Trump, no seu concurso
no seu reality show anterior à sua vida como presidente dos Estados Unidos da América, despedia os concorrentes que ele considerava inadequados e classificava-os como falhados. A nossa sociedade, pela competição em que está envolvida e mesmo pelo ambiente geral em que está mergulhada, tende a dividir muitas vezes as pessoas em vencedores e em perdedores de acordo com o seu talento ou falta de talento, esquecendo o quanto essas pessoas são, o quão elas são constrangidas por múltiplas determinações e por múltiplos fatores. O exemplo de um insucesso escolar. Claro que nós sabemos que o esforço ou a motivação de um estudante, que são aspectos que parecem, à partida, individuais, têm um grande impacto num percurso de sucesso escolar. Mas se formos olhar com mais atenção, se formos olhar com mais cuidado, perceberemos que há por detrás uma família que tem recursos, ou se não tem recursos, tem pelo menos uma crença em relação àquilo que a escola pode significar e que por isso mesmo, ainda que não consiga acompanhar o seu filho ou a sua filha nos trabalhos escolares ou nas aprendizagens stricto sensu, vai tentar encontrar um ambiente propício para que a criança tenha método de trabalho, para que a criança sinta que a escola pode ser um instrumento de mobilidade social, para que a criança escolha amigos mais propícios à própria disciplina escolar e que, enfim, se afaste de amigos que possam ser perturbadores, que a criança fale do seu dia-a-dia, que inclusivamente possa começar a trabalhar em pequenas tarefas ligadas à escrita ou ligadas à leitura. Mesmo as famílias com parcos recursos das classes populares que orientam as suas crianças em relação à cultura escolar, estão a dar um contributo que ultrapassa a esfera meramente individual. Já para não falar das famílias que têm muitos recursos. Das famílias que têm, como nós dizemos, um alto capital económico e um alto capital escolar. Das famílias em que em casa se fala a linguagem da escola ou até se fala uma linguagem, se quisermos, com mais referências do que as referências da sala de aula. Com mais informação do que a informação da sala de aula e para quem, famílias e crianças e jovens, a escolaridade é uma espécie de passeio. Este exemplo mostra, creio eu, que temos que olhar sempre para o indivíduo em situação, para a teia de constrangimentos, de contextos, de recursos desigualmente distribuídos que um determinado indivíduo possui numa dada altura da sua vida. Por isso, a meritocracia é uma ilusão. É uma ilusão, no entanto, tão transmitida que a própria pessoa, se não conseguir os objetivos que pretende, vai, acima de tudo, culpabilizar-se a si mesmo. Deixem-me dar outro exemplo, ainda ligado a esta ilusão da transparência do social. A ideia de que, em determinadas situações, deve existir um duplo comportamento consoante se é homem ou se é mulher. Aquilo a que os sociólogos chamam o duplo padrão de género. Isto é, tendemos a apreciar as mulheres e os homens de forma diferente apenas porque são mulheres e porque são homens e porque a sociedade construiu sobre eles um conjunto de expectativas que estão também ligadas a um manto de rótulos e de estereótipos. É exigido à mulher que se comporte de uma determinada maneira, é exigido ao homem que se comporte de outra maneira. Masculinidade e feminilidade, aquilo a que temos vindo a chamar de construção social do ser-se homem ou do ser-se mulher. E isso, por vezes, para a mulher é uma pressão acrescida. Ainda há pouco tempo, uma notícia de jornal mostrava que, apesar das coisas estarem a mudar em Portugal, havia ainda grandes diferenças. Desde logo nos salários auferidos. Os homens ganham em média mais 17% do que as mulheres. Mas também na divisão das tarefas domésticas. É certo que elas estão mais distribuídas, melhor distribuídas, mas a carga ainda incide muito mais sobre a mulher. Aliás,
As mulheres que aqui estarão a ouvir-me devem, com certeza, saber muito melhor do que eu o que é a carga mental que cada uma tem, para além das suas obrigações profissionais. O facto de estarem tão ligadas ao cuidar, àquilo que nós sociólogos chamamos a reprodução social. Isto é, as pessoas que vivem, que existem, precisam de ser cuidadas, alimentadas, educadas, tratadas, e isso recai ainda muito mais sobre as mulheres. Mas também há uma penalização da sociedade que é muito mais impiedosa para com as mulheres em matérias como a sexualidade ou os comportamentos públicos. Não é preciso, evidentemente, darmos o exemplo do Irão. Teremos certamente exemplos da nossa própria sociedade, através das figuras tão conhecidas do abuso, da violência doméstica, ou de uma certa masculinidade dominante, tóxica, que se exerce sobre as mulheres no dia-a-dia, no cotidiano. E, portanto, também aí é fundamental vencermos preconceitos. E darei um terceiro exemplo sobre esta questão, que ainda é o meu primeiro ponto, de como a sociologia tem como vocação combater as falsas evidências e essa ilusão de familiaridade com a sociedade, a ideia de que, por sermos agentes sociais, tudo sabemos a esse respeito, que é a questão do etnocentrismo. Ou seja, o facto de nos julgarmos, de certas culturas se julgarem superiores a outras. No fundo, é como se olhássemos para outras culturas do cimo de uma arrogância e de uma sobranceria, do cimo de uma qualquer pirâmide que olha para baixo e que vê os outros num estádio inferior de desenvolvimento. E que também consiste tantas vezes em tentar universalizar a nossa cultura e o nosso ponto de vista como os únicos, ou como os superiores. Quando, na verdade, a nossa cultura é uma, entre outras, e o nosso ponto de vista é isso mesmo, é uma vista a partir de um ponto. Essa universalização e imposição de uma cultura como sendo a cultura é uma forma terrível de violência que se exerce sobre os outros e que tem no colonialismo e no neocolonialismo exemplos aterradores. Estes três exemplos, a crença num indivíduo completamente isolado, a ideia de que há naturezas, como uma natureza feminina, uma natureza masculina, ou seja, algo que nasce supostamente com as pessoas, que é inato, e em terceiro lugar, a ideia de uma superioridade cultural e racial, são preconceitos que ainda hoje, e de que maneira, existem nas nossas sociedades e que a sociologia tenta desmontar. E daí o tal prazer de desiludir da sociologia. E como é que a sociologia tenta desmontar? Mostrando que nada disto é natural, que tudo isto varia consoante o tempo, consoante o espaço. Olhemos para a história e vamos encontrar diferentes maneiras de ser-se homem e de ser-se mulher. Olhemos para a história e vamos ver também como os processos nos explicam muito, e olhemos também para aquilo que são as redes de sociabilidade e os contextos sociais em que os indivíduos estão inseridos, para percebermos melhor o que se passa. O indivíduo é, em grande medida, produto do contexto em que vive e produto das relações sociais em que está envolvido. Ele é mais também, ele também é produtor, evidentemente, ele acrescenta, ele tem margem de manobra, umas vezes mais reduzida, outras vezes mais dilatada. Mas, em boa medida, ele não consegue ter consciência de todas essas determinações. E, por não ter consciência delas, ao ignorá-las, tende a reproduzir desigualdades, tende a reproduzir formas de tratamento injustas, tende a reproduzir os tais preconceitos. O filósofo Gaston Bachelard dizia que nós temos a idade dos nossos preconceitos. O que quer dizer que, por vezes, ainda que sejamos biologicamente jovens, somos cultural e ideologicamente muito velhos. A sociologia ajuda, pois, a relativizar, a contextualizar e a radicalizar. E o que é que eu quero dizer com radicalizar? Não se assustem. Radicalizar significa ir à raiz dos problemas. Procurar as causas dos comportamentos. E tentar encontrar aí algum apoio para a compreensão deste estarmos no mundo. Portanto, este era o primeiro aspecto que eu queria referir, a sociologia como
desnaturalização, como combate às falsas evidências, como um conhecimento que tenta a todo momento relacionar, contextualizar e perceber as múltiplas relações sociais em que cada pessoa, cada agente social está envolvido. Mas a sociologia é também uma forma de compreender o mundo em que vivemos. E para isso, muitas vezes nós temos que suspender os nossos juízos de valor. E vou dar-vos também um exemplo que me parece ser sempre melhor falar através de casos concretos. A socióloga Arlie Hochschild, socióloga americana, escreveu um belíssimo livro, Strangers in Their Own Land, Estranhos na sua própria terra, que resulta de uma etnografia que ela fez nos militantes do Tea Party do Partido Republicano Americano. Isto até vem agora a propósito, porque estamos a falar de eleições nos Estados Unidos, do novo anúncio de Trump de que irá novamente apresentar-se a eleições, e creio que é algo que temos bem presente. Ora, o Tea Party, partido do chá à letra, surgiu no início do século XXI, muito ligado a uma onda ultraconservadora de cariz religioso, e que tem uma característica, que é muito liberal na economia, lá está, tem o obstáculo individualista, acredita que só o indivíduo é que deve agir e que não deve existir qualquer tipo de solidariedade entre as pessoas. É contra os impostos, é contra o Estado, ou a intervenção do Estado, é contra o Estado Social, é contra os serviços públicos, ou seja, uma visão liberal radical da economia. O indivíduo deve agir sem qualquer tipo de constrangimento, quer ter armas, tem armas, quer ter acesso à saúde, ele pagará um seguro privado, quer ter uma pensão, ele pagará para um fundo de pensões. Não há mecanismos de solidariedade social, nem há mecanismos de regulação do Estado. Mas, ao mesmo tempo, este Tea Party é muito conservador, ao mesmo tempo que é liberal na economia, é muito conservador nos costumes. É homofóbico, é machista, é racista e defende a supremacia branca. Ora, Arlie Hochschild é uma mulher que, em contexto europeu, diríamos progressista e de esquerda, e em contexto americano, diríamos liberal. Liberal lá tem um significado diferente. Não é liberal no sentido que eu há pouco referi da economia do livre mercado e da ausência de Estado. Não, liberal lá significa ser de esquerda ou ser progressista. Mas, apesar de ser liberal, ela achou que era preciso compreender o que é que estava a passar na extrema-direita americana. E para isso ela foi, durante algum tempo, creio que 2 anos, viver para comunidades de brancos, de classe média baixa, que estavam em processo de mobilidade social descendente. Isto é, que estavam a perder recursos, que estavam a viver cada vez mais em privação, que tinham cada vez mais dificuldades. No fundo, americanos que estavam a entrar em situação de exclusão social. Foi viver com eles, foi conversar com eles, tornou-se próxima deles, conversou muito com eles, e todo esse trabalho denso, a partir de dentro, em profundidade, etnográfico, portanto, permitiu-lhe escrever o livro que eu há pouco referi, Estranhos na Sua Própria Terra. E ela chega à conclusão de que todas as conversas e todos os temas acabavam por desembocar numa espécie de arquétipo, uma narrativa mãe, que diz mais ou menos isto. Nós somos brancos, americanos, honrados, honestos, trabalhadores, e desde há uns anos a esta parte estamos a viver cada vez pior. O sonho americano está ameaçado. E como é que eles representavam o sonho americano? Um pouco como uma colina na qual vamos progredindo, subindo, penosamente, mas com alguma certeza. Pelo esforço, pelo trabalho, pelo sacrifício, degrau após degrau, aproximamo-nos do alto da colina, e esse é o sonho americano, uma sociedade onde a mobilidade social é possível. Mas, dizem eles, algo está a acontecer. No nosso caminho estão a interpor-se as mulheres, estão a interpor-se os hispânicos, estão a interpor-se os negros, por causa das políticas de ação afirmativa
do Estado americano. Porque há cotas para os negros, porque há cotas para as mulheres, porque há apoios direcionados a esses segmentos da população. Isto é, eles encontram na mulher, encontram no negro e no hispânico o perfeito bode expiatório para uma situação que resulta muito mais da retração do Estado nas comunidades onde eles vivem, que são comunidades onde não há qualquer tipo de apoio na saúde, onde não há qualquer tipo de apoio à inserção social, onde não há sequer subsídio de desemprego, onde não há formação profissional, enfim, onde não há qualquer estrutura de integração social. E por isso eles encontram uma falsa solução, um bode expiatório, para um problema real. Para isso, a Eliot Shield teve que estar com eles, conversar com eles e sentir por eles empatia. Empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. É a capacidade de compreender, ainda que para isso eu tenha que suspender os meus juízos de valor. E isso é fundamental para os dias de hoje. E esse é o meu terceiro ponto, e encaminho-me para o fim, para depois podermos conversar. A sociologia é também uma forma de estabelecer pontes entre as pessoas. E com isso, além de compreender, ela pode transformar o mundo. Dizia um velho professor meu, ainda hoje vivo, de boa saúde física e intelectual, que os sociólogos são os aprendizes da transformação do mundo. Estão sempre a aprender, têm este lado de paixão amadora, porque estão sempre a aprender, porque consideram que não sabem ainda o suficiente. Estão sempre em condição de querer saber mais, estão sempre em condição de dúvida metódica, de procurarem conhecer melhor. E reparem como isto é importante num mundo, é o meu terceiro ponto, em que cada vez mais as pessoas se fecham em realidades alternativas, em paralelas que não se tocam. Hoje fala-se da pós-verdade. Isto é, fala-se de uma comunicação cada vez mais mediada por ecrãs e por aplicações, sendo que por detrás desses ecrãs e dessas aplicações há fenómenos de inteligência artificial, algoritmos, que muitos já classificaram como sendo armas de destruição de massas. Há uns tempos atrás, no estado de Washington, nos Estados Unidos também, um algoritmo decidia se o professor das escolas do Estado era despedido ou continuava com o seu emprego. E o algoritmo essencialmente media o grau a performance do professor com base nos resultados escolares do seu aluno. Vejam bem como isto é profundamente injusto. Um professor que viva numa comunidade problemática, com imensos déficits estruturais, com populações pauperizadas, terá muito mais dificuldade em conseguir, evidentemente, que esses alunos tenham uma boa classificação e, no entanto, pelo algoritmo ele seria destruído. Isto é, a nossa comunicação é feita cada vez mais dentro de bolhas. Bolhas que nos levam a apenas aceitarmos aquilo que nós queremos que seja uma informação válida. Ao entrincheirarmos desta maneira, ao cavarmos a toca do coelho, isto é uma espécie, é o fenómeno que alguns estudiosos da comunicação chamam a toca do coelho, isto é, cada vez mais procuramos informação que apenas confirma o que nós já sabemos e cada vez mais rejeitamos a informação que não cabe no nosso silo informacional. Não queremos nenhum tipo de dissonância cognitiva. Não queremos nenhum tipo de contacto com a alteridade. Não queremos nenhum tipo de contágio com a diferença. Não queremos aprender com aquilo que é diferente de nós. Queremos só confirmação e mesmidade. Tribalização das sociedades, poder-se-ia dizer. Bolhas cognitivas, poder-se-ia acrescentar. Quer dizer viver em realidades que não se tocam. Quer dizer, pois, que transformo toda a minha opinião no critério de validade do mundo. E com isso eu deixo de ter adesão àquilo que são argumentos racionais e críticos. De nada interessa se, de facto, as vacinas salvam vidas, porque se eu considerar que as vacinas são uma invenção maléfica de cientistas loucos que querem controlar o mundo, eu não vou
nunca dar atenção à informação que me diz que as vacinas salvam vidas. Estas trincheiras morais, éticas, informacionais estão hoje a liquidar as possibilidades da democracia. E aí a sociologia pode mudar a situação, porque a sociologia tem essa obrigação de conhecer os vários mundos que existem dentro do mundo. Os vários mundos das classes sociais, os vários mundos dos géneros, os vários mundos da etnicidade, os vários mundos da cultura, os vários mundos da forma de habitar o território. E sendo assim, a sociologia é um conhecimento que comunica as diferenças e que tenta estabelecer pontes, possibilidades, depois, de comunicação entre essas mesmas diferenças. E esse é o meu terceiro ponto. Deixem-me, depois, recapitular. O primeiro ponto, combater as falsas evidências e o preconceito e tentar contextualizar e procurar as raízes dos problemas e dos fenómenos. Deixem-me dizer o segundo ponto, compreender, suspendendo os nossos juízos de valor, sem julgar e sem criticar a priori os outros. Terceiro ponto, conhecer a diversidade do mundo e estabelecer comunicação entre aquilo que são as várias realidades que hoje existem nas nossas sociedades. Talvez dessa forma seja possível a sociologia cumprir o seu objetivo. Termino com um parágrafo que eu preparei e é o único texto que eu vou ler. Talvez seja melhor desligarem o som. Muito bem. Nestes tempos, compreender as relações, os contextos e os sentidos é uma tarefa quase revolucionária e certamente radical, porque vai às raízes dos fenómenos, porque despreza a facilidade e a superficialidade das interpretações triviais. Por isso, a sociologia, sem querer ser soberana, sem querer ser arrogante, sem querer colonizar o saber dos outros, está preparada para compreender o mundo. Compreender não é moralizar, não é justificar, não é julgar, não é sancionar, nem é denunciar. Compreender é entrar no âmago da interação entre as pessoas e é entrar no âmago daquilo que é a sua experiência, na maneira como elas a contam, na maneira como elas a narram. E, portanto, compreender é já transformar. Transformar através daquilo que o sociólogo melhor sabe fazer, que é escutar, sem violência, com atenção, com método, para que a reprodução não seja uma fatalidade e para que a autonomia e a emancipação seja uma possibilidade. Muito obrigado. E vamos agora ao que interessa, que é conversar, não é? Sim, muito obrigada, professor. Muito obrigada, belíssimo. Então, agora contamos com a Gabriele, temos alguma interação no chat, Gabriele? Não, ainda não. Não? Então, deixamos aberta a palavra para quem desejar usá-la, fazer alguma observação, alguma pergunta ao professor, não é? Estejam à vontade, todos os participantes. Alguém gostaria? Alguém? Gabi? Não. Alguém inscrito, Gabi? Não, ainda não. Tá. Então, Mas professor, eu me acho que as permite? pessoas... Opa, acho que as pessoas precisam de um tempo, porque foi muita coisa, é muito complexo. Todo mundo precisa digerir um pouco, são assuntos muito importantes, né? Dá para pensar em vários períodos. Verdade, Gabi, bem colocado. Mas, professor, me permite, então, uma pergunta? Já agora, Xicel, deixa-me só fazer um bocadinho de publicidade. Eu estava agora a lembrar-me que eu escrevo todos os meses uma crónica onde vou abordando temas da sociologia, mas de uma maneira coloquial e, por vezes, literária, se assim se pode dizer, sem qualquer pretensão ou pretenciosismo.
E talvez seja uma forma de explorarem um pouco mais alguns dos aspectos que eu hoje aqui referi. A revista chama-se Gerador e a rubrica onde eu colaboro chama-se Gargantas Soltas, o que quer dizer precisamente essa ideia de liberdade, de expressão. São várias pessoas que vão colaborando com os seus artigos de opinião, por isso, se quiserem conhecer melhor aquilo que eu vou dizendo, pensando, e muitas vezes apenas partilhando, porque não tenho certezas absolutamente nenhumas, podem ir ver o Gerador. É muito boa dica. Eu tenho acompanhado os textos belíssimos. Um dos últimos foi sobre um relato de uma brasileira, não foi? Foi, é verdade. Sem dúvida Belíssimo nenhuma. O texto. relato de uma brasileira, minha aluna, dei outro nome, enfim, para preservar o anonimato, mas as dificuldades que os brasileiros, em particular, no caso dela, uma brasileira, mulher e negra, passam em Portugal. Dificuldades que nos devem manter sempre alerta sobre os preconceitos que tantas vezes moldam a nossa visão do mundo. Está aqui uma pergunta, estou a ver a Cristina Gomes da Silva, que partilha uma reflexão. Ela diz que o mundo vertiginoso, o tempo do olhar sociológico não é compaginável. Ela tem alguma razão. Eu lembro-me que aquele professor de quem há um pouco falei, José Madureira Pinto, que falou dos sociólogos como aprendizes da transformação do mundo, dizia que os sociólogos deviam sempre pedir, quando vão à televisão ou quando estão a ser entrevistados numa situação pública, deviam pedir 5 minutos, mais 5 minutos. Porque muitas vezes, para explicarem o que andam a fazer, para darem conta dos resultados da sua pesquisa, eles precisam de algum tempo. E a Cristina toca num ponto importante. As nossas sociedades são sociedades de aceleração, em que, para estarmos à tona, para conseguirmos existir e sobressair, temos que fazer cada vez mais coisas no mesmo segmento temporal. Essa aceleração é, por vezes, nociva para aquilo que é o pensamento crítico, ou para a procura da radicalidade da sociologia, que eu defini como indo às causas, tentar ir às causas dos problemas. E por isso, por vezes, nós temos que saber resistir fazendo uma desaceleração. A desaceleração da reflexão e da análise, ainda que para isso precisamos de ter autonomia, ou seja, recursos. E sabemos como nas nossas universidades, por exemplo, essa autonomia está muito ameaçada pelo frenesim competitivo, pela alienação burocrática e pelo dia-a-dia dos produtos em que nos querem transformar. Isto é, nós somos seres que produzem cada vez mais coisas que depois se medem e se classificam. Nós temos que saber encontrar espaços de autonomia e espaços de desaceleração. Ela tem toda a razão. E a Arlete também está aqui a colocar uma questão. Será que o sociólogo, em todos os seus contextos profissionais, tem essa liberdade de transformação por comparação ao sociólogo mais académico? Pois, depende, não é? Muitas vezes não tem. O sociólogo profissional está em instituições e em organizações. Essas instituições e essas organizações muitas vezes têm as suas agendas próprias e são também estruturas que dependem de poderes estabelecidos, económicos, políticos, e para isso é que é importante que os sociólogos sejam capazes também de se organizar. Há desde logo uma associação, a Associação Portuguesa de Sociologia, que tenta, até porque tem um código ético e deontológico, defender os sociólogos que têm dificuldade nas suas organizações em exprimir aquilo que é a autonomia do seu trabalho e, acima de tudo, a justiça que eles, como sociólogos, devem fazer permanentemente face às populações com quem trabalham. Não é? Esse dever de justiça, de reconhecimento das pessoas e das populações. Mas aí só mesmo a organização dos sociólogos, os sociólogos como movimento social, o sociólogo americano Michael Buravoy fala muito disso,
Os sociólogos têm que ser companheiros e companheiras, para além das hierarquias, para além das barreiras das organizações, para além da competição em que querem envolver-nos. Nós temos que manter essa solidariedade e essa capacidade de resistirmos e de, simultaneamente, apoiarmos aqueles que estão mais vulneráveis em organizações mais repressivas ou mais retrógradas. Portanto, os sociólogos devem também constituir-se como movimento social e como associação. No caso português, a Associação Portuguesa de Sociologia. Perfeito, professor. Mais alguém? Opa, temos lá, José Vito. José Vito Araújo. Sim, as redes de sociabilidade da trajetória biográfica do indivíduo são muito importantes. É um aspecto crucial. Vou dar um exemplo que eu há pouco referi e que eu tenho vindo a estudar. A sociologia fala, hoje preocupa-se cada vez mais com percursos de contratendência. O que é que são percursos de contratendência? No caso do ensino superior, por exemplo, são estudantes que, apesar de serem provenientes de famílias com parcos recursos, em famílias de classes populares, têm bons resultados académicos. Porquê é que o inesperado acontece? Porquê é que não há uma reprodução social stricto sensu? Porquê é que, apesar de todos os obstáculos, se consegue? Um dos aspectos tem a ver com as redes de sociabilidade. Isto é, muitos destes estudantes organizam os seus contactos sociais, orientando-os muito para um objetivo comum, que é o objetivo do estudo e o objetivo, se quiserem, da utilidade da escola e da utilidade da escolaridade e do conhecimento. E ajudam-se mutuamente. E são como que um suporte e uma fonte de informação uns em relação aos outros. E isso é profundamente importante, em particular quando se faz a transição do secundário para a universidade, porque aí, nessa transição, há problemas maiores e mais sentidos. Portanto, as sociabilidades são não só um agente de socialização, como podem ser até uma forma da pessoa reorientar o seu percurso. E as sociabilidades são também constantemente repertórios de símbolos, de ensinamentos, de informação. Redes de sociabilidade mais fechadas e mais endogâmicas empobrecem o capital social das pessoas. Redes, pelo contrário, mais diversificadas, mais extensas, que chegam a papéis sociais diferentes, que chegam a domínios de ação distantes, são redes que acrescentam, que trazem mais informação e que são cosmopolitas, neste sentido em que trazem diversidade nas maneiras de entender o mundo. E nós precisamos dessa diversidade. Isto é, precisamos de sociabilidades que furem barreiras e que furem tribos e que furem papéis sociais e que furem também, digamos assim, as bolhas em que estamos tão enclausurados, não é? O Luigi, que é meu estudante, fala da precarização do mercado de trabalho. Pois a precarização do mercado de trabalho é uma ameaça enorme. Mas a ameaça é tão maior quanto os jovens tendem também a naturalizar a precarização. Eu ainda há pouco falava desse problema que é a naturalização dos fenómenos sociais. Julgar que algo é natural, que sempre existiu ou que será para toda a vida. Essa naturalização que o sistema político e económico tentam impor em relação à precariedade, que no fundo é dizer a precariedade agora é o ar que se respira, nada mais podes ter a não ser uma carreira precária, melhor remunerada é certo, mas nunca com uma situação de estabilidade, é uma forma de desestabilizar a vida das pessoas e de lhes retirar tempo para pensar, de lhes retirar tempo para a ação crítica, de lhes retirar tempo para o engajamento cívico, porque estes jovens vão estar constantemente a gerir as dificuldades da sua vida, a tentar encontrar um trabalho após um outro que acaba, após um outro que acaba. Mas eu creio que é fundamental a insatisfação deles perante isto. Não darem isto como uma fatalidade, não tem que ser assim.
Não tem que ser assim, é possível. Não é normal que os jovens fiquem em casa dos pais até aos 35 anos. Não é normal que eles não possam, se assim o quiserem, constituir uma família. Não é normal que eles não tenham tempo para se envolverem em atividades cívicas e políticas. Por conseguinte, a precarização é também um instrumento político e ideológico de desestabilização e de desorganização social e de criação de sentimentos de insegurança social. E nós sabemos como esses sentimentos de insegurança social são depois aproveitados por movimentos enfim, extremistas. Considero que a ciência e sociologia e impacto das políticas públicas não têm tido muito. Nós temos muitos sociólogos no governo, mas temos pouco... E além do mais, muitas vezes, os próprios sociólogos, quando fazem estudos de política pública, repetem fórmulas. Caem numa certa standardização. No fundo, caem naquilo que o sociólogo João Ferreira de Almeida, recentemente falecido, chama o síndrome de Zelig. O que é o síndrome de Zelig? É, no fundo, uma piada, um filme do Woody Allen, em que Zelig se transforma no seu interlocutor. Zelig transforma-se na pessoa com quem está a falar. E muitas vezes os sociólogos que estão a fazer estudos de política pública têm a tendência para dizer aquilo que se espera deles. E que é confortável, e que é previsível, e que é burocrático, e que é standardizado, e que não incomoda e não inquieta. Portanto, é fundamental que os sociólogos que estão também a trabalhar nas políticas públicas, a fazer diagnósticos, a fazer avaliações, a traçar cenários estratégicos, saibam também incomodar e que saibam usar a sua inquietação. E que não se reduzam à burocracia e à estandardização dos procedimentos. Muito obrigado pelas vossas perguntas. A Gabriele. Os não empáticos, sim, nós temos. Como não lidar com os não empáticos? Com uma grande paciência, uma enorme paciência. Tentando encontrar algum ponto de contacto. Ontem o meu barbeiro, que é brasileiro, e que é negro, e que é pobre, tentava convencer-me que há uma grande conspiração comunista no Brasil. E depois tentava convencer-me que também há uma grande conspiração comunista em Portugal. E foi muito difícil encontrar algum ponto de entendimento. Mas tentei não desistir. E creio que nós, acima de tudo, não podemos desistir. E não podemos classificar esses outros que estão dentro das suas bolhas como pessoas que não valem a pena. Como sociólogo, às vezes com pessoas temos todo o direito de nos irritarmos. E de não desapetecer. Como sociólogos, eu acho que temos a obrigação de persistir. De tentar. Tentar persistir é também uma forma de chegar ao outro. Mesmo que o outro esteja blindado no seu silo informacional ou na sua ilha cognitiva. Temos que fazer... encontrar uma ponte que chegue a essa ilha, que atravesse, não é? Que faça a travessia, já agora para fazer jus também ao título destas conversas. O sociólogo tem que ser sempre aquele que faz as travessias, mesmo as mais difíceis. É verdade, o trabalho de desocultação é cada vez mais difícil por causa desse ambiente de pós-verdade, não é? Ou de niilismo total. Se o meu facto não tem adesão na realidade, mesmo assim é o meu facto, e por conseguinte vou tweetá-lo, vou colocá-lo no Facebook, vou ampliá-lo num megafone frenético. E vou fechar-me a quem me disser o contrário. Nós temos que encontrar formas de furar esta blindagem. E encontrar a forma de furar esta blindagem é falar a estas pessoas daquilo que são as causas das próprias situações pelas quais elas passam, que muitas vezes são situações de vulnerabilidade social, que muitas vezes são situações de estigmatização social, de insegurança social,
de medo de desclassificação social, e se começarmos a falar disso, talvez essas pessoas comecem a abrir um pouco o seu entendimento e a sair um pouco da cápsula ou da toca em que estão. Como é que eu lido com esses estudantes? Verdade seja dita, os estudantes, há dois aspectos importantes. Os estudantes com quem eu lido já estão muito selecionados. E em particular, os estudantes de Sociologia já estão muito cientes das fake news, da realidade alternativa, da pós-verdade, dos efeitos ideológicos da desinformação. Em segundo lugar, por mais que eu tente que a comunicação pedagógica seja horizontal, por vezes eles têm vergonha. O que é que eu faço muitas vezes? Tento pegar em casos concretos. Ainda há pouco tempo levei para a aula áudios que amigos meus brasileiros, precisamente, enviaram sobre a situação no Brasil. Isto é, áudios que davam conta de falas de apoiantes bolsonaristas após as eleições. Esses áudios mostram, com uma clarividência estonteante, como essas pessoas se desligaram da realidade. E por vezes esse choque em contexto de sala de aula, que permite trabalhar com desaceleração, lá está, contra a velocidade frenética, pode servir para desocultar o que está por detrás dessas falas. Portanto, muitas vezes faço isso, levo para as aulas posts, tweets, áudios que dão conta desse fenómeno de divórcio face à realidade em que muitas pessoas estão. Não há fórmulas para isto. É muito tentar com muito erro, com algum improviso, espero que com alguma imaginação também. Temos mais alguém? Opa, Cristina. Por vezes é mesmo desesperante, Cristina, sem dúvida nenhuma, não é nada fácil. Não é nada fácil, não. Mas os colegas ajudam. A grande vantagem da sala de aula é essa. Tem a ver com as redes de sociabilidade, lá está. Na sala de aula, apesar de tudo, hoje nas universidades há diversidade, ainda que as universidades selecionem, mas há diversidade. E essa diversidade ajuda. O choque, o confronto de repertórios, de universos de significação, de vivências, de experiências, ajuda muito na situação de sala de aula. Temos tempo para mais uma pergunta. Ou alguma interação, alguma observação? Mais alguém gostaria? Muito obrigado, Gabriel. Está aqui o link para a minha crónica sobre a minha aluna Amanda, que naturalmente tem Sim, o outro nome. codinome, claro. Que bom, Gabriel, obrigada. Obrigado. Bom, eu tinha uma pergunta, professor, mas já foi contemplada tanto pela intervenção da Gabriele sobre a empatia, né, e também de uma outra participante sobre a ocultação da realidade. Mas já foi contemplada. A empatia deve ser vista sempre como essa possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Para mim, essa é a definição de experimentarmos o lugar do outro. Isto é, a ideia de que não são apenas os outros que são diferentes, nós somos a diferença do outro. E esta troca de lugares é que faz, creio eu, a possibilidade da empatia, que nunca deve ser dada como adquirida. É sempre um afã, é sempre algo a fazer-se. Sim, perfeito. Muito obrigada. Ora, essa foi um enorme gosto de falar convosco. Muito obrigada, professor. Que tarde deliciosa. E como a Gabriele também colocou lá no começo, não é? Muita informação, muito denso, muito profundo. Muito obrigada. Temos agora que eu é que agradeço pensar sobre todas essas provocações. E parabéns pela iniciativa também. Obrigada. E um grande abraço a todas e todos. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para si, Gisela, em particular.
Permitam. Muito obrigada, Até breve. professor. Nós é que Muito agradecemos. obrigado. Até breve. Muito Um obrigada. grande Um abraço. abraço a Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigada a todos. Uma boa A todos, noite. muito obrigado. Adeus. Muito boa noite. Adeus e uma boa noite a todos. Boa noite, Albino. Muito Muito obrigado obrigada. também. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Ah, Muito boa obrigado. noite para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Gisele, vou parar a gravação. Sim.